Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Reinaldo Luna, geneticista. Um dos grandes avanços, eu acredito, que da nossa medicina, ultimamente, foi o teste do pezinho. Esse teste hoje, ele consegue ser feito plenamente aqui no estado de Alagoas, por exemplo? Então, atualmente a gente tem, digamos assim, 2 testes do pezinho. Um que é feito na rede SUS e um que é feito na rede privada, né? Então, o que é feito no SUS, pelo menos atualmente, tem uma quantidade inferior de doenças que são triadas em relação ao que é feito na rede privada, né? Então, no SUS é feito atualmente para hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, as doenças falciformes, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e a fibrose cística. São 6 doenças que são triadas no teste do pezinho. Mas tem uma importância muito grande, sem dúvida, para os bebês, né, para as crianças. Então, todas essas doenças, se não tratadas, vão evoluir com um quadro clínico que vão trazer prejuízos importantes para as crianças. Então, se diagnosticar precocemente é importante, que é isso que o teste do pezinho é a principal intenção, é o principal objetivo do teste do pezinho. Triar doenças, diagnosticar precocemente, iniciar o tratamento precocemente e mudar o curso natural dessa doença. Então, por exemplo, uma criança com hipotireoidismo congênito, por exemplo, se não diagnosticada cedo, vai evoluir com déficit intelectual, distúrbio de comportamento, pode evoluir com cardiopatia e, em alguns casos mais graves, pode até chegar ao óbito, né? E o tratamento, por exemplo, para o hipotireoidismo é um tratamento muito simples e barato, né? Que é a levotiroxina, que é uma medicação que tem um custo muito baixo. Então, você consegue mudar o curso natural da doença, consegue mudar a qualidade de vida dessa criança, inclusive ter uma vida normal, né? Uma criança que, se não tratada, no caso do hipotireoidismo, evoluiria com déficit intelectual, com atraso de desenvolvimento, déficit intelectual. Você, com uma medicação que é muito barata, trata e evita que essa criança adoeça com frequência, esteja nos hospitais com frequência, que vá à escola e que na vida adulta consiga ir na universidade, consiga trabalhar, enfim, ter uma vida normal, né? O que é que fica de fora do exame do SUS numa rede privada? Na rede privada tem muitas outras doenças outros erros inatos do metabolismo que não estão pelo menos não estão ainda no SUS, né? Existe a perspectiva. Então, o teste do pezinho aqui no Brasil, ele começa oficialmente como uma política de saúde pública do SUS, começa em 2001, né? Então, o Brasil é um país muito grande, né? E com diferenças muito grandes entre as diversas regiões. Então, com o objetivo de uniformizar, o Ministério da Saúde, lá em 2001, começou a fazer isso por fases, né? Então, começou a fase 1, que era fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Então, todo o Brasil fazendo isso. Fase 2, entrou as doenças falciformes. Fase 3, entrou fibrose cística. E a fase 4, que é a fase atual, que a gente está agora, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Existe a perspectiva de, quem sabe, daqui a mais alguns anos, algumas doenças que estão na rede privada começarem a entrar também no SUS. Então, também não pode ser qualquer doença, né? Tem que ser uma doença... Existem também critérios para que uma doença entre no teste do pezinho, ainda mais pensando que isso é um programa de saúde pública, né, que tem que ser feito para todo recém-nascido, né? A princípio, deveria ser feito em todo recém-nascido. Então, também tem que se pensar nos custos econômicos que isso vai trazer, né? Então, não dá para ser qualquer doença. Tem que ser uma doença que tenha uma incidência importante na população, que tenha um quadro que possa ser mudado, que, se não mudado, vai trazer grande prejuízo para o paciente, enfim. Então, é possível que daqui a mais alguns anos, outras doenças que estão na rede privada, que ainda não estão no SUS, aos poucos comece a entrar. Não sei se todos que estão na rede privada vão entrar, porque tem testes que triam mais de 30 doenças. Então, o teste de pezinho do SUS atualmente tem 6. Tem exames aí na rede privada que triam mais de 30 doenças. Mas é importante? 30 doenças? Então, é isso que precisa se avaliar
os critérios quais são, por exemplo, na rede, tem teste do pezinho na rede privada que avalia rubéola, por exemplo. A princípio, se tudo funcionar direitinho, uma gestante fez o exame durante a gestação para saber se ela está com rubéola ou não. Então, a rubéola, por exemplo, na minha opinião, não vai entrar, dificilmente vai entrar no SUS, porque isso é feito durante o pré-natal. A toxoplasmose, as doenças infecciosas como um todo. Então, isso no teste do pezinho da rede privada é feito para as doenças infecciosas também, que não tem, pelo menos atualmente, não tem no SUS. E aí, no meu entendimento, é isso. Não tem porque isso, a princípio, é visto no pré-natal. Então, se uma gestante não teve isso durante o pré-natal, não tem por que você pensar que essa criança vai nascer com rubéola, por exemplo. O Brasil, nesse sentido, nesse campo, na parte de questão do diagnóstico precoce, questão do teste do pezinho, ele está no mesmo nível de países desenvolvidos? Não, a gente tem melhorado bastante. Ainda não está no mesmo nível dos países desenvolvidos, mas tem melhorado. Né? Como eu disse, a gente tem muitas diferenças entre as regiões. Né? A gente pensando aqui no nosso estado, no Nordeste, no nosso estado, por exemplo, a gente tem muitas dificuldades, às vezes, de a própria mãe daquela criança ter acesso ao posto que faça a coleta do teste do pezinho. Enfim, então tem essas dificuldades de acesso. O interessante não era fazer já após o nascimento, na maternidade? Então, isso não é feito já no nascimento porque algumas doenças precisam que, por exemplo, a fenilcetonúria, que é uma das doenças triadas no teste do pezinho, é um erro inato do metabolismo de aminoácidos. Né? E aí os aminoácidos estão nas proteínas. E aí esse aminoácido ele é obtido através da dieta, através da alimentação. Então a gente precisa que esse bebê amamente, que ele mame, ingira o leite materno primeiro, para que aí ele, tendo as proteínas, se ele tiver fenilcetonúria, ele vai ser detectado no teste do pezinho. Então se eu fizer o teste do pezinho numa criança que acabou de nascer, pode ser que eu deixe de diagnosticar ele para fenilcetonúria, por exemplo, porque ainda não deu tempo dele ingerir a quantidade de proteína suficiente para dar positivo no teste. Apesar que existem alguns estudos que acham que um paciente com fenilcetonúria, mesmo no primeiro dia, ele já seria diagnosticado. Mas, enfim, para ter uma margem de segurança, isso é feito a partir do terceiro dia de vida. O indicado é do terceiro ao quinto dia de vida. Esse que é o indicado para fazer o teste. Então falta consciência também dessa mãe, desse pai, de levar ao posto dias depois. Talvez o teste do pezinho, isso também, como eu disse, tem melhorado bastante. Né? Mas talvez precise já ser falado do teste do pezinho no pré-natal. Né? Já no pré-natal e com o obstetra, a enfermeira que está acompanhando o médico, enfim, que está acompanhando essa gestante, já falar sobre o teste do pezinho. Existe um teste que é feito nos primeiros dias de vida do bebê, tal, detecta, é importante por isso. Então, talvez, e claro, reforçar na maternidade também, para que quando essa mulher chegar com o seu bebê no seu local, na sua cidade, na sua casa, ela procure depois o posto para fazer o teste do pezinho. O geneticista, ele também é responsável por uma série de situações, exemplo, os defeitos e os distúrbios, né? Também da parte da sexualidade. Quando é que acontece o distúrbio da diferenciação do sexo, por exemplo? Então, o distúrbio da diferenciação do sexo é um grande grupo. Né? Então, dentro dos distúrbios da diferenciação do sexo, existem vários quadros clínicos, vamos dizer assim. Mas o que é um distúrbio da diferenciação do sexo? Um distúrbio da diferenciação do sexo é aquele quadro em que existe uma diferença entre o sexo genético e o sexo genital, ou o sexo genético e o sexo gonadal. E quando existe um descompasso entre essas áreas. Então, por exemplo, uma criança, um bebê que acabou de nascer e tem uma genitália ambígua, ou seja, aquela genitália em que a gente olha e a gente fica na dúvida, é uma genitália de um menino ou de uma menina. Então, não só o geneticista, né, esse é
os quadros de estudo da diferenciação do sexo são quadros sempre que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Um deles é o geneticista, mas precisa do pediatra, do endocrinologista, enfim. Precisa de uma equipe que acompanhe essa criança. E aí, um dos exames fundamentais para uma criança ou para um paciente que esteja com suspeita de estudo da diferenciação do sexo é o cariótipo, justamente para a gente definir se esse paciente é XX ou se é XY. E aí, ou se tem alguma outra alteração cromossômica. Definindo se é XX ou se é XY, é a partir daí Existe uma possibilidade de você ser diferente de XX ou XY? Sim. Por exemplo, pacientes com síndrome de Turner, 45X, ela tem um X a menos, né? Pacientes com síndrome de Klinefelter, 47XXY, tem 2 cromossomos X e um Y. Então, existem, além de outras possibilidades, outras arrumações cromossômicas. Pacientes mosaicos, 45X, uma parte da linhagem celular é 45X, outra parte da linhagem celular é 46XY, por exemplo, no mesmo indivíduo, né? Então, isso leva a genitália ambígua, além de outras alterações físicas. Neste caso, a criança chega a nascer com 2 genitálias? Não, ela não nasce com 2 genitálias, ela nasce com uma genitália ambígua, né? Aquela, como eu disse, que você vai ficar na dúvida se é uma genitália masculina ou se é uma genitália feminina, né? Num caso como esse, que é 45X e 46XY. Existem os casos em que anteriormente eram chamados de hermafroditas, que eles nascem ou com as duas, que podem ter genitália ambígua também, mas o que define mais especificamente não é só a genitália. Num caso desse, que antigamente era chamado dos hermafroditas, eles vão ter ou as duas gônadas, ou seja, de um lado ovário, do outro testículo, ou de um lado ovário, do outro uma gônada chamada ovotestes. O ovotestes é uma gônada em que vai ter tecido das duas gônadas, de testículo e tecido ovariano. Então, para definir, ou vai ser um paciente que tenha um ovário de um lado, testículo do outro, ovário de um lado, ovotestes do outro, ou testículo de um lado, ovotestes do outro. Então, isso é o que vai ser o fundamental para a confirmação do diagnóstico. Pois bem, estive aqui com o Dr. Reinaldo Luna, geneticista. Quero agradecer por ter dado essas informações importantes. Obrigado, eu agradeço o convite e fico à disposição para novas dúvidas. A gente também fica à disposição e agradece também a você pela audiência, esperando uma próxima oportunidade. Até mais.